Muito boa tarde, é um prazer inenarrável estar com vocês conectados aqui através do nosso canal do YouBusiness, o canal que leva conhecimento de qualidade para os empreendedores. Então eu vou pedir aí para quem estiver conectado aí na internet que possa sinalizar para nós se o som está ok, se o áudio está ok, porque hoje eu tenho um convidado super, ultra, mega power, um amigo, eu considero como amigo, eu tenho um carinho muito especial, inclusive ele foi meu professor alguns anos atrás, para não dizer muitos anos atrás, e vocês descobrirem a minha idade e a idade dele. Boa tarde, a professora Lourdinha, que muito bem nos conhece, está aí conectada, está tudo maravilha, muito agradecido, Lourdinha, pela sua conexão e participação. Peço que fique aí conosco, porque eu vou chamar aqui um grande amigo, o professor Edmundo, diretamente de Mogi das Cruzes. Professor Edmundo, que é doutor em economia, não é isso, professor? Se eu estiver equivocado, me corrija. Ele me deu aula há muitos anos atrás, ou poucos anos atrás, eu não sei se eu posso falar a quantidade de anos, mas tem um carinho muito grande, é um professor querido de todos, um abraço aí, Francisca Magalhães, fez formação em coach conosco, tem atuado no mercado, e hoje eu tenho a grata oportunidade aí de conversar com o professor Edmundo, para ele falar um pouco sobre esse cenário econômico, hoje um tanto desafiador. Ontem teve mais uma queda aí na taxa de juros, o dólar não para de subir, crise em nível de saúde. Professor Edmundo, muito agradecido. Conta para nós aí um pouco como está esse cenário desafiador da nossa economia. Douglas, estamos vivendo um momento inusitado na história da humanidade mesmo, né? Nós estamos vivendo um momento que, se a gente voltar à história, em nenhum momento a gente viu uma intervenção tão retumbante, tão forte assim, do controle do Estado sobre os mercados, né, e sobre a nossa vida. É lógico que a decorrência de uma crise sanitária, uma crise médica, uma crise de saúde, né, tem justificado essas ações do Estado aí sobre a sociedade, sobre a vida das pessoas. Mas é um fato inusitado no sentido em que a economia vai se ressentir muito de todo esse controle, né? É lógico que não estamos entrando aqui nas questões morais, né, nas justificativas que existe para essa situação, né? Mas temos que ficar atentos aí a uma realidade inevitável aí, que esse período de quarentena, de isolamento social, vai trazer aí para o desenvolvimento da economia, para os indicadores do PIB, tá? Agora, Douglas, você falou... só antes de entrar, eu queria fazer uma correção. Eu sou doutor em engenharia da produção, minha graduação é em economia. Depois eu enveredei pelo caminho da engenharia da produção, tentando entender um pouco mais de economia empresarial, ou seja, de microeconomia, né? Depois de muito tempo como doutor de engenharia da produção, eu retornei ao estudo exclusivo de economia, parentes da engenharia, exatamente porque descobri novas alternativas teóricas dentro da economia, que voltou a se mostrar aí uma área de conhecimento muito interessante, verdadeiramente fascinante, né? Que é esse estudo aí da produção e geração de riquezas. Sim, e o professor leciona na área de economia há quanto tempo? São 17 anos nessa área de economia. Sabe? Inclusive tem alunos aqui muito queridos, né? Um ex-aluno, Alan Carvalho, falando aqui os 2 melhores professores que eu tive, uma honra estudar, meu Deus do céu, muito agradecido, um abraço aí, Alan, me recordo muito de ti, já está até marcando aí o nosso outro aluno, Fábio Pazin, enfim, muito agradecido, boa tarde aí, a Valdete Marcondes também, que está participando, acompanhando, agradeço a participação de todos.
Professor, ontem como o professor falou, o cenário ele não é especificamente do Brasil, a economia global está sendo impactada aí severamente por esse vírus, por essa pandemia, que ainda é até desafiador dimensionar isso, né? Porque os números não param de crescer, infelizmente, né? Os Estados Unidos, que é a grande potência mundial, está sofrendo severamente, né? O número de mortes e de contaminação lá é o maior do mundo, mas eu gostaria que a gente centrasse um pouco no nosso cenário brasileiro, sobretudo pensando no empreendedor ou também nos nossos alunos e ex-alunos aí que estão acompanhando. Qual é o cenário que o professor vê, né? O professor comentou a questão do governo estar fazendo alguns movimentos para alavancar a economia. Eu penso que a redução da taxa de juros é justamente isso, deixar o dinheiro mais barato para que o dinheiro circule, mas isso também tem impactos em outros cenários. Conta um pouco para nós qual o impacto de reduzir aí para uma taxa menor da história do país, né? É a menor da história do país. Fala um pouco para nós, por gentileza. Olha, boa tarde. Se estivéssemos vivendo esse cenário de 3% de taxa de juros no momento de normalidade, seria o paraíso realmente para o crescimento econômico. Agora, essa ação do governo, ela é uma ação que tem um grau de ousadia muito grande, porque se, por um lado, existe a possibilidade de ele alavancar realmente os investimentos, né? Despertar essa vontade do investidor aí de trabalhar, de gerar um cenário futuro próspero, ele, por outro lado, corre o risco também de provocar um excesso de emissão de dinheiro, né, na medida em que ele facilita os empréstimos bancários, na medida em que a redução da taxa de juros tem um lado que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação, e esse dinheiro a mais em circulação, tá, não havendo uma contraposição, por exemplo, o governo diminui a taxa de juros, mas a oferta não aumenta, o que vai acontecer? Vai haver um crescimento da demanda sem um crescimento da oferta. Esse desequilíbrio de demanda em relação à oferta pode resultar no aumento das taxas de inflação. Isso seria terrível, porque em um momento se esses dois problemas se acumularem, né, recessão e inflação, aí realmente o processo, né, de desaceleração da economia fica muito mais grave, né? Mas o governo declarou já publicamente que é um risco calculado, ele tem consciência desse risco e, portanto, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, que é o órgão responsável aí pelo controle da taxa de juros, pela quantidade de dinheiro em circulação, ele realmente está atento a essa possibilidade aí, está administrando essa situação de tal maneira que a taxa de juros seja apenas um estímulo ao investidor a voltar a confiar na economia, né, a voltar a confiar na possibilidade de lucros futuros e, com isso, se animar a fazer o que a gente espera que eles façam, né? Que corram o risco aí, né, gerem empregos, tá? E possibilite a sociedade aí como um todo voltar a crescer, sabe, Douglas? Nós dependemos muito desse espírito empreendedor da sociedade hoje, das pessoas, né, que vivem na nossa sociedade. São eles realmente que devem salvar-nos, né, dessa situação toda aí, que essa crise sanitária ou médica nos causou, sabe? Então, dependemos muito do empreendedor, temos que ter uma visão, temos que mudar a cultura brasileira, né, de tratar com respeito o empreendedor, né, porque é ele, de fato, o que a Ayn Rand chamou de o Atlas, né, aqueles caras que carregam o mundo nas costas, né, aqueles que estão dispostos a correr risco, mas com isso gera emprego, gera prosperidade, que vai ser disputado por todos. Perfeito, professor. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aí diante desse cenário. Você está colocando aí a importância do empreendedor e com esse cenário, ainda que seja desafiador, e com a redução das taxas de juros, acaba sendo até uma oportunidade para quem quer empreender também, né? Porque vai conseguir, de certa forma, pegar recursos com taxas nunca vistas nesse país, provavelmente.
E até mesmo o pequeno empreendedor, que hoje passa por um momento bastante desafiador, no sentido de manter o seu negócio e assim sucessivamente, o aspecto de conquistar algum empréstimo pode ser a forma de viabilizar o negócio. Mas tem que ser tomado alguns cuidados. Existem taxas boas e tem sempre algumas que não são tão boas assim, né? Então, você veja só, Douglas, a taxa Selic, que é a taxa que o Copom divulga, que agora 3% ao ano, ela é a taxa básica da economia. A partir dela são formadas as demais taxas bancárias. Dificilmente você vai conseguir um empréstimo no banco a 3% ao ano, né? O governo conseguiu tabelar aí a 8%, mas os bancos praticavam taxas aí acima disso. Por que essa disparidade tão grande, né, entre o custo do dinheiro para o banco e o preço que ele está vendendo? Ele paga 3 e vende a 8, né? Exatamente porque não tem concorrência. É um setor concentrado em poucas instituições. Se você fizer a conta, ó, são 5 grandes bancos que nós temos no nosso país, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos mais de 140 bancos. Então, existe uma competição muito grande pelo cliente, que faz com que a taxa lá na ponta para o cliente também seja baixa, reflita realmente aquela taxa básica oferecida pelo dono da fábrica de dinheiro, né, que é o caso do Estado brasileiro ou o Estado americano lá, né? Então, lá nos Estados Unidos, a taxa é baixa porque existe competição. Aqui, infelizmente, o setor bancário ele é muito concentrado ainda. Graças a Deus, já vimos uma mudança bastante significativa com o surgimento dessas chamadas fintechs. Essas fintechs é um ar novo que entra dentro do sistema bancário, aumentando a competição, criando novos produtos, tá? E gerando novas alternativas para o consumidor, né? É maravilhoso, sabe, entender que na sociedade de mercado a criatividade ela se manifesta mesmo como se fosse uma tábua de salvação para o náufrago, né? As pessoas realmente criam situações e é isso que a gente deve atentar nessas crises. Aí vai ser o grande espetáculo aí da genialidade humana, né? Você observa, Douglas, que coisa curiosa, em 2008, a crise de 2008 gerou atividades econômicas que não existiam. As pessoas, por exemplo, tinham carro e não tinham condições de pagar. Então, o que aconteceu? Eles criaram os aplicativos, né? Tipo Uber, tá? As pessoas tinham a hipoteca das suas casas e não conseguiam pagá-las. Aí eles inventaram aquele sistema de locação de parte da casa lá, Airbnb, se não me engano. Isso, Airbnb. Enfim, existe um gênio dentro do mercado que realmente ele sempre se manifesta na crise e mostra aí todo o potencial do ser humano aí de superar essas dificuldades. Perfeito, professor. Eu concordo que com a crise há sempre grandes oportunidades. E aí cabe ao empreendedor, por meio da sua flexibilidade mental, essa capacidade de poder gerar riquezas através desses momentos desafiadores. Então, vou citar um exemplo, né? As pessoas estão basicamente fechadas em casa, né? Pelo menos eu aqui estou fechado literalmente em casa. Então, o próprio Uber ficou com um número de corridas diminuídas. No entanto, eu conheço pessoas que estão fazendo compras de supermercado, Ubers, né? Que ofertam esse tipo de serviço para os seus clientes. Então, assim, ao invés de você sair de casa e fazer compra, eu faço a compra e levo para você e te cobro aí uma porcentagem. Então, esse aspecto aí da criatividade, ela é extremamente importante. Tem uma pergunta aqui, eu vou colocar, se o professor tem noção sobre quais linhas de créditos seriam interessantes para o empreendedor nesse momento, do Walter. Bom, infelizmente, Walter, eu realmente não estou a par desses produtos aí que estão sendo oferecidos aí pelos bancos. Mas, de certa forma, o que nós temos que ver objetivamente, realmente, é o valor da taxa de juros cobrado, né? Enfim, em função desse valor aí que vai determinar aí a qualidade do crédito oferecido, na verdade, né? Então, é essa a nossa preocupação aí, em buscar crédito barato. E é importante a pessoa verificar o custo efetivo da operação, né? Porque, às vezes, a pessoa coloca lá uma taxa de juros, mas tem outras taxas envolvidas, então o custo
efetivo da operação, ela é importante. Walter, o Sebrae, junto com a Caixa Econômica Federal, tem ofertado taxas bastante competitivas, em torno de 1 e pouco por mês, dependendo do tamanho da empresa e do volume. Então, hoje existe uma oferta considerável de crédito. Evidentemente que, como o professor Edmundo destacou, a Selic é 3% ao ano, e os bancos vão cobrar muito mais do que isso, né? Mas se você pensar 1 e pouco por mês, ainda é baixo se comparado com o que era o cenário nacional antes do corona. Agora, professor Edmundo, foi ventilado a ideia, inclusive, do governo emitir mais moeda, já que está faltando dinheiro no mercado. Qual o impacto, né? Isso ainda não aconteceu, mas já é uma das possibilidades. Qual o impacto se o governo decide imprimir mais dinheiro para estancar esse problema econômico que nós estamos vivenciando? Olha, Douglas, isso seria uma tragédia para a economia, né? A política monetária, ela tem regras muito específicas, né? A quantidade de dinheiro em circulação, ela deve ter uma relação com o PIB do país, ou seja, com a quantidade de riquezas que a atividade produtiva gera. Se você criar muito dinheiro, muito acima do que está se criando de riqueza, isso vai redundar no pior mal que existe na economia, que é a danada da inflação. Existem muitos teóricos que contemporizam o efeito da inflação sobre a renda, mas a inflação ela é perversa, especialmente com as populações mais pobres. Então, eu acho muito importante, né, que sejamos intransigentes com essas políticas. Não podemos aceitar de jeito nenhum nenhuma política que desvalorize o nosso dinheiro. Porque essas políticas, além de diminuir o nosso poder aquisitivo, a nossa possibilidade, a nossa qualidade de vida no dia a dia, ela reduz a nossa poupança. Você imagina as pessoas que levaram uma vida, né? Umas pessoas de 60, 70 anos, 80 anos, que levaram uma vida para juntar aí a sua poupança e ter a sua velhice, né? Deu, ao mesmo tempo, aquela poupança se derreter como gelo ao sol. É esse o efeito da inflação sobre o dinheiro. Então, a gente não pode permitir, não pode aceitar de forma nenhuma esses tipos de propostas, né? De emissão de moeda, do aumento da quantidade de meios circulantes em geral, como também de um aumento do crédito bancário desordenado, porque pode acontecer o que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos, né? O aumento desordenado do crédito bancário acabou gerando uma crise lá de não pagamento das hipotecas imobiliárias que redundou aí, virou um efeito dominó e paralisou a economia mundial, né? No nosso caso aqui, nós já vivemos a década de 80, chamada década perdida, né? Por conta dessa leviandade aí que é de fabricar dinheiro assim, a torto e direito. Perfeito, professor. Muito agradecido aí pela presença da Tânia também, querida ex-aluna. Um grande abraço. Então, infelizmente, algumas pessoas realmente pensam que é só imprimir dinheiro e a coisa resolve. Muito pelo contrário. É um movimento que pode ser danoso para toda a sociedade. Ter uma impressora de dinheiro pode parecer interessante, mas os efeitos econômicos são devastadores. O professor falou aí da década perdida, de 80, enfim. Você acredita que esse momento que a gente vive, a gente já perdeu o ano, economicamente, é um ano perdido? Há possibilidade de se recuperar ou não? Como que o professor vê isso? Eu vejo assim, Douglas. Imagina um tabuleiro de xadrez, que é o palco da economia mundial. Alguém vai lá e bate no tabuleiro de xadrez e todas as peças caem. Então, toda a economia mundial agora vai ter que se reorganizar, sabe? Algumas peças têm vantagens em relação às demais. Esse é o lado interessante da economia brasileira. A economia brasileira, por ser o maior produtor de alimentos do planeta, nós, o Brasil e os Estados Unidos, são os maiores produtores de alimentos do planeta. Com uma vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos, é o fato que as condições, os recursos naturais, né, faz das nossas possibilidades muito maiores que a deles. Eles já exploraram todo o potencial agrícola deles, estão no limite. Nós ainda não, da missa ainda não rezamos um terço,
né? Nós temos muito ainda para explorar, temos a quantidade de água potável e de terra ainda agriculturável, respeitando as áreas de preservação ambiental, mesmo respeitando todas as áreas de preservação ambiental, ainda temos muita terra agriculturável que poderá ser explorado para a agricultura. Então, existe uma possibilidade muito grande da recuperação brasileira com o fim dessa crise aí causada pelo Covid ser excepcionalmente rápida em relação aos demais países, exatamente pela característica de inelasticidade dos produtos que nós oferecemos. Quem vende alimentos são aqueles que têm uma variação menor nas quantidades vendidas quando há uma queda na renda do que os demais produtos. Você imagina que aqueles vendedores de eletrônicos, vendedores de equipamentos que têm um grau de valor agregado muito grande, diante de uma crise da renda, eles são sacrificados apesar de todo esse valor agregado nos seus produtos. Enquanto aqueles que produzem produtos básicos como o alimento, né, eles não sentem o efeito da queda da renda. As pessoas podem contra-argumentar: mas alimento, commodities, qualquer um produz. Só que tem um detalhe, é verdade, só que tem um detalhe. A demanda por alimentos ainda é maior do que a oferta. Se você pegar a demanda de alimentos, por exemplo, da China, que é um grande demandante, você vai observar que, para satisfazer, eles vão depender da oferta brasileira. Então, realmente, existe uma possibilidade bastante otimista aí no processo de recuperação da crise econômica no cenário brasileiro. Muito bem. E aí o agronegócio, então, assume um papel estratégico, mais uma vez, e o Brasil, como o professor bem colocou, ele tem uma potência muito grande nesse sentido, e a China já tem comprado bastante do nosso país, porque ele realmente fornece, e os estoques da China ficaram prejudicados, e há uma demanda. Eu concordo com o professor que se tem uma coisa que a gente não pode ficar sem, é a questão do alimento, e aí produtos com valor agregado maior muitas vezes ficam em segundo plano diante do cenário que nós passamos. E a Lourdinha traz aí a contribuição. O brasileiro é muito criativo, nada nos derruba, mas em tempos de crise como essa, onde o custo da matéria-prima é um absurdo, não existe para o pequeno empreendedor um ponto positivo. Os grandes, hoje eu falo com relação aos preços dos nossos alimentos no cotidiano, que está tudo um absurdo. De fato, os alimentos eles têm aumentado de preço, e eu quero deixar um abraço aí também para o professor Vico, que está passando ali, muito agradecido pela sua participação. Vamos fazer uma live depois, hein, professor Vico? Fica conosco aí. E, por um lado, realmente, a gente não pode ficar sem alimentos. Alguns têm aumentado. A minha pergunta, professor, diante desse cenário, e mais uma vez agradeço a Lourdinha pela participação, é assim: de um lado, aumenta o consumo de produtos mais básicos, como alimento. E outros produtos, como eletrônicos, produtos de valor agregado, eles deixam de vender. Isso não vai afetar também toda a economia? Eu escutei algumas pessoas falando até na possibilidade de deflação. Como que o professor vê isso? Será que isso pode acontecer, já que o consumo ele caiu de certa maneira? Ele aumentou nesses aspectos básicos, mas no geral ele caiu. De fato, Douglas, existem várias razões para a gente manter o nosso otimismo. Mas os indicadores objetivos, por exemplo, a taxa de investimento, porque a taxa de investimento ela tem uma importância muito grande na nossa análise, né? Porque ela é o principal indicador do que deve acontecer no futuro. Se as pessoas estiverem investindo hoje, teremos um crescimento no futuro, né? Se elas não estiverem investindo hoje, por mais favorável seja as condições naturais, enfim, né? Se não houver investimento, não tem crescimento econômico, né? E, infelizmente, as taxas de investimentos, elas sumiram, né? E o que a gente prevê é uma crise muito, muito aguda e também bastante alongada esse período de crise, né? Os indicadores nos apontam isso. A grande vantagem é que os economistas sempre se enganam, né?
Inclusive, tem uma frase interessante do economista que diz que economista parece uma pessoa olhando para o retrovisor de um carro, só acerta depois que as coisas já passaram, né? É impressionante como esse fenômeno, né, da humanidade, né, que é a economia, tem essa imprevisibilidade. E é exatamente isso que o torna fascinante, né? Porque se não fosse essa imprevisibilidade, essas incertezas, nós saberíamos em qual ação nós deveríamos apostar o nosso dinheiro, né? Qual é a profissão que a gente deveria se dedicar para ter um lucro maior no futuro, mas são as incertezas mesmo que caracterizam a natureza do mercado. Sim, por isso que é tão desafiador criar cenários econômicos, porque realmente são inúmeras variáveis que acabam interferindo, e aí se torna realmente desafiador para os economistas acertar alguns cenários diante desse contexto. Mas, evidentemente, que o profissional de economia tem a sua importância e traz contribuições significativas. E aí nós temos aqui o comentário da Camila, que eu agradeço aí, e depois eu vou passar o seu, tá, Alan? Vamos aqui por partes. A Camila pergunta assim: boa tarde, professores. Em se tratando de recuperação pós-Covid, vocês acreditam que seja a recuperação do mercado de trabalho? Como que a gente vê isso? Professor, por gentileza, a palavra é sua. Então, Douglas, se nós olharmos de uma forma estática, a gente corre o risco de ficar muito pessimista, mas existem aspectos aí dos mercados, que é exatamente esses aspectos ligados aí à criatividade, ao empreendedorismo, né, que vai criar essa recuperação. Os mercados de trabalho, eles devem sofrer transformações. E essas transformações são impulsionadas por crises que alguns modelos aí, que algumas empresas vão sofrer, mas também por alternativas novas que deverão surgir. É a tal destruição criativa que o Peter Schumpeter falava no começo do século XX. Sempre quando há uma crise econômica, muitas empresas deixam de existir, mas surgem outras. Então, a nossa grande esperança é que esses novos negócios, né, eles passam aí a promover a renda que nós tanto necessitamos. De qualquer forma, pessoal, não podemos nos abater, temos que continuar lutando. Como dizem os gaúchos aí, não está morto quem peleja. Então vamos continuar aí na nossa peleja, buscando alternativas aí para preservar o nosso padrão de vida, para preservar o nosso padrão de consumo, e com isso, né, buscando esse tipo esses recursos aí necessários aí para o nosso bem-estar, nós estaremos contribuindo definitivamente aí para a prosperidade do coletivo, né? Na medida em que não existe contradição nenhuma entre a prosperidade do indivíduo e a prosperidade do coletivo, muito pelo contrário, está exatamente nessas aspirações e nessas atitudes aí que os indivíduos tomam para poder melhorar a sua qualidade de vida, que é a justificativa ou explicação do crescimento econômico, né? Então, como diria a nossa querida aluna aí, a Camila, se não me engano, né? É dizer o seguinte, Camila, vamos rezar realmente para que as empresas voltem a contratar e a ter empregos aí, ofertar empregos, mas vamos pensar também em alternativas, né, em que a gente possa se inserir aí, né, no mercado de trabalho aí e obter a nossa renda aí, que é uma coisa muito boa para a gente e para todo mundo. Perfeito. E aí, então, surge aí, como o professor está colocando, a importância de cada um pensar em meios de criar renda. Então, quando alguém está empreendendo, ou quando você, de repente, diante do nosso cenário, né, a partir de hoje, todo mundo tem que andar de máscara, e aí você começa a comercializar máscara com seus amigos, você está ajudando a economia a se movimentar. Então, é importante, e aí fica a dica para a Camila e para todos que estão nos vendo e ouvindo, diante desse cenário caótico, é se movimentar, é buscar criar meios de agregar valor, seja através da empresa ou de outros caminhos. O Alan fala assim: professor, pelo fato de sermos um dos maiores produtores de alimento e uma das maiores nações exportadoras de matéria-prima, acho que, se esses setores, juntos com os de serviços, sendo fortalecidos com investimentos adequados, já ajudaria muito a economia para a retomada. O que o professor pode falar sobre esse sentido? Sim, Alan está completamente correto. Nós precisamos atrair investidores.
E o papel do governo nesse caso aí ele é o protagonista, ele que tem que criar as condições aí. Na verdade, ele não tem que criar, ele tem que descriar algumas situações aí que tornaram o chamado ambiente de negócio do Brasil muito difícil, né? Um sistema tributário que tem um grau de complexidade que acaba obrigando as empresas a ter um departamento para pagar imposto, levar horas só para equacionar como pagar o imposto, sem contar o custo do imposto também, né? Então, uma reforma tributária seria bastante interessante, tá? Uma reforma também administrativa no Estado, de maneira que pudesse reduzir os impostos aí, sem afetar os serviços públicos, ok? Então, fazendo essas medidas aí, essas reformas estruturais da economia, tá? Espero que haja paz lá entre o Congresso, o Legislativo e o Executivo aí, para que essas reformas passem, porque o que a gente está vendo é esse conflito político aí, retardando aí esses procedimentos aí que vai melhorar a economia brasileira. Então, gente, olha só, se o Estado brasileiro realmente melhorar o chamado ambiente de negócio, naturalmente, o investidor internacional e o nacional vão se interessar, porque o Brasil é um paraíso para se fazer dinheiro. Aqui as possibilidades são enormes. O difícil é enfrentar uma carga tributária aí que pode chegar a 40%, sabe? Uma intervenção estatal aí que, de repente, fecha comércio, fecha tudo. Qual é o investidor que vai se animar a entrar numa economia onde a intervenção estatal é muito, muito forte, né? A história tem nos mostrado que os estados liberais, né, como aqueles lá chamados tigres asiáticos, que têm um crescimento acelerado, né, esses estados que facilitam o ambiente de negócio, né, reduz a burocracia para se abrir, para se fechar um negócio, né, esses estados aí têm uma resposta muito mais dinâmica às dificuldades e conseguem buscar soluções muito mais ágeis aí para superar esses momentos de crise aí, né? Como dizem o pensamento econômico, né? A atuação do governo sobre os mercados é similar a uma corda amarrada no pescoço de um boi. Você consegue puxar o boi, mas não consegue empurrar o boi. Ou seja, a atuação do governo, ela consegue desestimular o crescimento econômico, mas estimular o crescimento econômico, estimular, depende do interesse do investidor. E quem faz investimento mesmo sustentável não é o Estado, né? É a iniciativa privada. Então, a gente quer que o Estado crie as condições para que a iniciativa privada se interesse pela economia brasileira, né? Que não é difícil, porque realmente a economia brasileira é um lugar super atraente, né? E voltem a investir no Brasil, aí, gerar emprego, gerar prosperidade e gerar riqueza para todos nós. O professor destacou algo extremamente importante, né? A gente, ainda que tenha esse cenário desafiador em nível de saúde e economia, a gente tem mais uma variável que vem agravando esse cenário, que são as questões de crise política. O professor citou aí as reformas que são importantes para serem realizadas e com o cenário pandêmico, com a crise aí de saúde, de economia, e somado com essa crise política, provavelmente há uma grande possibilidade de que isso não aconteça este ano, e quem vai pagar as custas de tudo isso somos nós, os trabalhadores. Tem uma pergunta aqui interessante do Walter, que ele fala assim: as campanhas criadas recentemente para fomentar o comércio local pode ser uma atitude para o início de recuperação do pequeno empreendedor e também ajudar a economia? Como que o professor vê isso? Eu acredito que essas medidas, elas são as mais urgentes, porque realmente o povo que mais se afligiu aí, que foi mais afetado por essa quarentena, por esse período de isolamento social, por os pequenos empreendedores, né? Aquele vendedor ambulante, aquele comerciante de rua, né? O chamado camelô. Esse depende realmente aí de uma intervenção das autoridades municipais, no sentido aí de criar espaços aí ou condições em que eles possam trabalhar e voltar aí a batalhar aí pelas suas condições aí de sobrevivência aí, né? E ao mesmo tempo contribuir aí para o crescimento coletivo, né? Realmente a responsabilidade dos prefeitos, dos vereadores, das chamadas autoridades locais, né?
fundamental aí para que haja condições boas, né, condições aceitáveis, pelo menos, para que esses pequenos empreendedores aí voltem a funcionar, inclusive porque eles representam uma parcela significativa, uma parcela muito grande aí dos trabalhadores brasileiros, chamados de empreendedores informais, né? Trabalhadores informais. Perfeito, professor. Realmente nós acreditamos que o empreendedor ele é um dos mais prejudicados, mas também é aquele que pode nos tirar desse desafio aí que estamos vivenciando. Nossa querida ex-aluna, aliás, ela não foi minha aluna, mas a Yara, acho que deve ter sido aluna aí do professor. Um abraço também, agradeço sua participação. O Alan, mais uma vez, participando. Esse foi um aluno nota 10 mesmo. Olha como participa e sabe do que está falando. O Brasil é o único país que entra numa crise política no meio de uma crise de saúde que chegou em cima de uma crise econômica. Então, realmente, o nosso cenário é bem desafiador. E com essa queda também da taxa de juros, o professor citou aí algumas pessoas que vêm construindo uma poupança ao longo dos anos. Deixar dinheiro na poupança hoje, com essa nova taxação nova taxa de juros, é um bom negócio ainda, já que o cenário está tão desafiador? O que o professor recomenda? Essa pergunta é mais complexa. Não, de fato, né? Porque agora com essa taxa baixa, a única forma de você fazer dinheiro mesmo é correndo risco, viu, gente? O chamado renda fixa vai ficar num nível aí praticamente estacionário, né? Deve simplesmente pagar a inflação. Graças a Deus ainda está controlado, né? Mas o que nos remete a uma situação que é o seguinte: não conseguimos ganhar dinheiro mais, né, remunerar de uma maneira satisfatória aí nosso dinheiro na caderneta de poupança, nem em outras alternativas aí como CDB, CDI, né, ou seja, aquelas operações de renda fixa, né? Tem que correr risco. Vamos aplicar em fundos de investimentos, vamos aplicar enfim. Só que isso daí, como diz o próprio nome, implica em risco. E risco você só minimiza com conhecimento, com estudo. Então, necessariamente, quem quiser fazer um pouco mais de dinheiro vai ser obrigado também a aprender um pouco mais sobre os mercados aí, né? Não vai ser tão fácil como antigamente. Bota o dinheiro lá que ele rende. Agora não. Agora você vai ter que administrar mesmo. Exato. E a gente acaba entrando, então, num novo modelo, assim, até para a população repensar como ela gerencia o seu dinheiro, né? Então, a gente pega Estados Unidos, a taxa é zero. Em alguns países, a taxa chega a ser negativa. Suécia, Japão. E agora o Brasil está com uma taxa aí de 3% Selic, a poupança vai render em torno de 2,10% ao ano, com uma rentabilidade real de 0,13%. Tem outras opções, se a pessoa quiser ser um pouco mais, investir um pouco mais, ir para o Tesouro Selic, mas também vai ofertar 2,25%. Conta remunerada 2,5%, enfim, considerando uma inflação aí prevista de 1,97%. Vamos ver o que vai ser esse cenário desse ano. A gente já vai finalizando, mas eu vou deixar aqui mais uma última pergunta que o Walter coloca. Professor, você acredita que o Brasil está preparado para o liberalismo atual? Então, Walter, de fato, hoje nós vemos várias forças políticas que levantam a bandeira do liberalismo, mesmo forças que não concordam em todos os aspectos aí da política, mas na parte econômica eles concordam que o liberalismo ela é uma alternativa. De fato, o mais difícil tem sido aprovar as medidas liberalizantes num Estado que sempre foi avesso a uma política liberal, que sempre foi um Estado que acreditou na grandeza, na importância do intervencionismo, do assistencialismo, né? Então, mudar essa mentalidade do povo é fácil, difícil é mudar a mentalidade das autoridades políticas, né? Como diz o ditado aí, macaco não serra o galho no que está sentado, né? Então, essa é a dificuldade aí de convencermos aí as nossas autoridades políticas aí a diminuir
a intervenção estatal aí sobre os mercados, por exemplo, privatizar as empresas, reduzir a carga tributária, diminuir o controle fiscal sobre as organizações, né? Mas certamente já temos forças intelectuais, umas forças culturais aí bastante expressivas no Brasil que levantam essas bandeiras aí e elas têm conseguido ecoar aí essas propostas aí a ponto de a gente ver várias pessoas aí concordarem aí que realmente temos que tomar algumas medidas. A gente sabe que existem limites para a redução da importância do Estado, né? Não existe uma situação na qual o liberalismo atinge um extremo, né? Uma utopia imaginar um Estado mínimo dos mínimos, porque nunca houve na história. Mas os exemplos recentes demonstram que os Estados menos intervencionistas propiciam uma maior dinâmica para os mercados, né, e um maior crescimento econômico. Isso é verdade. Nosso querido Bruno aí mandando uma mensagem. Exatamente. Professor Bruno, grande abraço. Ele manda aí parabéns para nós, sempre contribuindo com seus conhecimentos. Sucesso para nós, sucesso para todos. Quero agradecer aí a participação de todos nessa nossa breve live, tratando aí sobre questões econômicas, e que é importante o brasileiro também querer se aproximar e se apropriar dessas informações. Como o professor bem destacou, deixar o dinheiro na poupança hoje já não vai render, mas o caminho primeiro é buscar conhecimentos para que a gente possa fazer gerenciamento cada vez mais efetivo das nossas finanças e buscar não ficar como espectador diante dessa crise, mas ser mais protagonista, pensar como que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar a alavancar a economia apesar dessa situação. E aí, como foi dito também, fomentar o comércio local, dar preferência por produtos nacionais, tudo isso ajuda a economia num contexto geral. Uma outra possibilidade, evidentemente, é você até fomentar as empresas indo para a bolsa e assim sucessivamente, fundos, isso oportunamente, quem sabe a gente fala numa outra live. Professor, eu agradeço imensamente a sua participação, agradeço a participação de todos aqui e já deixo um convite. Daqui a aproximadamente 5 minutos eu começo outra live falando com o professor Ronaldo, que a gente vai falar como manter a qualidade de vida diante desse cenário pandêmico. Professor, um grande abraço para todos e até uma próxima. Tchau. Nos sigam nas redes sociais, por gentileza, nos sigam nas redes sociais, YouBusiness, no Facebook, no Instagram e no nosso canal. Depois, essa breve live estará no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos.